Você, provavelmente, já ouviu falar sobre Sócrates. Muita gente considera ele como o pai da filosofia. Mas você sabia que, além disso, ele também pode te ensinar a aprender? E não só isso, mas aprender qualquer coisa, sobre qualquer assunto, de um jeito simples e que se torna quase impossível esquecer o que estudou. Conheça agora o método que te ensina a aprender como um dos maiores filósofos da história. A maiêutica de Sócrates. A maiêutica pode ser definida como a técnica de conduzir alguém a produzir o próprio conhecimento por meio de perguntas, sem acrescentar nada a este conhecimento. Sócrates aprendia e ensinava fazendo perguntas para as pessoas, e a cada resposta que as pessoas davam, ele apresentava novas dúvidas. Assim, ele estimulava as pessoas a descobrirem por si mesmas as respostas. E é daí que vem o nome para essa técnica, maiêutica. Esse nome esquisito vem do grego maieutike, que significa a arte de partejar, a arte de, literalmente, fazer um parto. Isso porque Sócrates acreditava que ao estimular as pessoas a buscar resposta para suas perguntas, ele estava trazendo novos conhecimentos ao mundo, ele estava fazendo um nascimento intelectual dessas pessoas. É claro que dentro da filosofia, a maiêutica é um assunto muito maior, com muito mais detalhes do que isso. Mas aqui, para os nossos objetivos de aprender mais rápido e melhor, a maiêutica é basicamente isso. Olhar para um assunto que você ainda não domina e começar a fazer perguntas sobre ele. Por que essa informação é assim? Existe um motivo para isso? Qual é o contexto? E é impressionante como essa técnica é incrivelmente poderosa. Olha só, imagine que você está tentando aprender inglês. Um dia, na aula, você tenta dizer em inglês que está chovendo. Como falantes nativos do português, nosso primeiro impulso é dizer is raining, que é a tradução literal das palavras. Mas aí, a sua professora te corrige e diz que está errado, que no inglês você precisa usar o it no começo da frase. It is raining. Então, você anota isso no seu caderno e repete algumas vezes. Mas as semanas se passam e chega a hora da prova. Você precisa de novo falar sobre o tempo. Mas a informação sobre o it já foi esquecida e você erra de novo. Isso acontece porque uma informação solta no nosso cérebro é muito fácil de ser perdida. Afinal, o cérebro não tem nenhum motivo para acreditar que aquela palavrinha tão pequena é uma coisa que você vai querer se lembrar daqui a várias semanas. Aí, você recebe a nota da sua prova e fica muito bravo, porque você lembra que você já tinha estudado aquilo, mas errou de novo. Então, você decide vasculhar a internet e aprender tudo sobre o clima em inglês. No meio de tudo aquilo, você descobre uma informação que muda tudo. Você descobre que precisa usar o it no começo da frase, porque no inglês todas as frases precisam de um sujeito. Quando não tem um sujeito aparente, eles colocam it. E agora, o jogo mudou. Agora, você descobriu o porquê daquela informação. A partir de agora, toda vez que você ler uma frase com o it como sujeito, vai se lembrar dessa lição e nunca mais vai esquecê-la. Agora, o seu cérebro pode fazer novas conexões com coisas que você já sabe sobre o inglês. E também vai fazer com coisas que você ainda vai aprender. Ele vai formar uma grande teia de conhecimentos interligados que vai se fixar nas ruguinhas do seu coco e ele vai se tornar indestrutível. Você aprendeu e você nunca mais vai esquecer. Sem mnemônicos, sem repetição espaçada, sem cadernos cheios de anotações. Você se fez perguntas, buscou respostas e organizou, você mesmo, as suas próprias respostas. Você usou a maiêutica de Sócrates para construir uma rede de conhecimento sobre o assunto. E essa é a mágica da maiêutica. Se a gente precisasse definir essa técnica em algumas palavras, seria ligação, rede. Ela conecta as novas informações que ficariam soltas no nosso cérebro a todo aquele conhecimento que a gente já tem, que já está consolidado, que a gente não esquece mais. E aí, essa nova informação começa a fazer parte desse grande mosaico que nós já temos incrustado na nossa memória. E ela faz isso através de perguntas. A maiêutica não se conforma em simplesmente receber uma informação. Ela se pergunta por que aquela informação é daquele jeito. Quais são os motivos que levaram a resposta a ser aquela?
qual é o contexto dela, quais são as consequências dela. Ou seja, ela insere cada informação dentro de uma rede maior. Mas aqui eu preciso fazer um adendo. Nem sempre vale a pena ir atrás de cada razão, de cada vírgula que você estuda. Às vezes isso é só perda de tempo. Algumas coisas nem têm uma razão. Um prazo, por exemplo, é assim porque alguém decidiu que seria assim, não tem uma grande razão. Mas, de forma geral, tudo que a gente estuda é parte de uma ciência maior, com suas próprias regras, princípios e razões. E toda vez que você consegue dar sentido a uma informação nova, você consegue aprender e relacionar ela a outras que você já conhece. Então, é praticamente impossível desaprender aquilo. Albert Einstein uma vez disse: "A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original." E isso é a mais pura verdade. Quanto mais você aprende, mais fácil fica aprender qualquer coisa, porque mais elementos o seu cérebro tem para conseguir relacionar o novo ao antigo. A nova informação, aquilo que você já sabe, porque você sabe muito. Agora que a gente já entendeu qual é a lógica da maêutica, vamos ver como colocar ela em prática. Vamos de passo a passo? Sim, eu sei que você adora um passo a passo. Passo número 1, comece com aulas estruturadas. Com aulas estruturadas, eu quero dizer qualquer fonte de conhecimento feita especificamente para te ensinar aquele assunto. Pode ser um curso presencial ou à distância, pode ser um livro, ou pode ser até uma videoaula do YouTube. Mas qualquer fonte de conhecimento que alguém já organizou para começar a te ensinar aquele assunto. Isso porque, geralmente, organizar o assunto numa crescente de dificuldade toma muito tempo e dá muito trabalho. Geralmente não vale a pena perder tempo com isso. Então é melhor deixar outra pessoa fazer esse trabalho para você e organizar passo a passo do conhecimento por meio de alguma aula estruturada. Passo número 2. Coloque o contexto em jogo. E aqui a maêutica vai começar a mágica. Separe os principais pontos, os mais importantes que você está aprendendo e tente colocar ele dentro de um contexto maior. Por exemplo, vamos voltar ao nosso exemplo do estudar inglês. Imagine que você aprende uma nova expressão idiomática. Tem muito disso no inglês, né? Mas não se contente em simplesmente deixar ela solta no seu cérebro, porque às vezes parece que o significado não tem nada a ver com a expressão. Tente descobrir a origem dela, geralmente é uma história engraçada que até vale a pena, e além da origem, tente comparar ela com outras expressões parecidas ou que tenham um significado parecido e faça uma listinha. Número 3, relacione. A essa altura você já está cansado de saber que maêutica tem tudo a ver com relação entre informações. E é exatamente isso que você deve fazer no terceiro e mais importante passo. Relacione as informações novas com aquilo que você já conhece. Se você está estudando uma língua estrangeira, alguma coisa ela tem parecida com português. E você tem que tentar descobrir o que é, identificar e relacionar isso com o que você já conhece no português. Ou, se por outro lado ela não tem nada a ver com português, você deve lembrar que elas são opostos ou que elas são diferentes e a razão por que elas são diferentes. O importante é que você consiga fazer uma relação do novo com o antigo. Seguindo esses passos, você vai conseguir entender melhor o conteúdo que você está vendo. E uma vez que você entende, é muito mais difícil esquecer. Como fez Sócrates, que nunca escreveu um único livro na vida, mas que construiu uma rede de conhecimentos tão forte que tantos séculos depois da sua morte, nós continuamos estudando. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um like, isso ajuda muito. E deixe também uma sugestão para os próximos vídeos.